Você é muito medroso. Você é muito medrosa. Já falou isso? Já ouviu isso de alguém? Fica comigo até o final para a gente conversar um pouquinho e refletir sobre o medo. Eu sou Andresa Forster e esse é o Bem-Estar Zen. Quando que esse medo começou a ser tão ruim pra gente? Antes da gente começar a pensar nisso, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu joinha, deixarem seu comentário, se vocês estiverem, leio com muito carinho tudo isso. E vamos voltar para o medo. Quando que a gente começou a temer o medo? Sim, porque a gente chega a ter medo do medo, o que não faz sentido nenhum, né? Mas é assim que é hoje. Muito comum isso. Então, quando que esse medo deixou de ser só um sinal de alerta, um motivo de preparação? E sim, ele pode ser só isso. Ah, eu tô com medo de um encontro que eu vou ter. Então eu vou me preparar para esse encontro, eu vou me arrumar, eu vou, sei lá, passar um perfume, uma maquiagem, o que for, e vou me preparar para esse encontro. Eu tô com medo da prova que eu vou fazer, então eu vou estudar para essa prova. E aí eu me preparo o mais segura a fazer a prova. Eu tô com medo de uma entrevista, então eu vou me preparar para essa entrevista. Como é que eu faço? Relembro tudo que eu já fiz, preparo para essa entrevista e vou fazer a entrevista mais segura. Quando que o medo passou a ser algo paralisante, semelhante ao pânico? E esse sim, o pânico, né, esse medo aterrorizante, paralisante, esse sim precisa e muito de um processo terapêutico para apoiar, para saber lidar. Normalmente ele tem outras emoções também envolvidas nisso. Mas se for um medo como esses que eu citei, um medo que não chega a paralisar, mas ele é um medo ali presente, que faz você, inclusive, questionar se você quer realmente aquilo, faz questionar, inclusive, se você é capaz de lidar com aquilo. Vamos parar e pensar e colocar esse medo no devido lugar dele. E qual é? É esse lugar de alerta. Porque o medo é uma emoção natural. Todo mundo tem. E dá para ir com medo mesmo, tendo consciência disso. Na medicina chinesa, o medo é uma das 5 emoções que a gente tem. Estão ligadas às 5 emoções, estão ligadas aos 5 elementos. O elemento do medo é a água. E olhem só, a água, ela é absorvida pela terra, então a terra controla a água, mas a água também apaga o fogo, aquela força indomável do fogo, descontrolada do fogo. Então essa emoção tem 2 lados claramente vistos na medicina chinesa. Por que a gente esquece disso e não encara o medo aqui no Ocidente como uma emoção natural que te traz olhares, pontos de vista que valem a pena ser vistos, olhados e ponderados, e simplesmente fica com essa paralisação como algo negativo. Então, da próxima vez que você sentir medo de fazer alguma coisa, minha proposta é tomar consciência do que é que você precisa fazer para lidar com esse medo. Então, eu vou atravessar a rua, eu tenho que ter medo de ser atropelada. Então, eu vou olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. E para o medo que você estiver sentindo, o que é que você precisa fazer para lidar? E para poder ir, seguir o seu caminho, mesmo com esse medo estando aí. O que de pior pode acontecer? Se prepare para isso. E aí, faça isso sem você sentir vergonha disso. Porque tá tudo bem ter medo. Todo mundo tem medo. O medo não é o oposto da coragem. Então vai, mesmo com medo. Encontre esse equilíbrio. Do que o seu medo está te protegendo? Olha para isso. Se você ficou até aqui, muito grato. Mais uma vez vou lhe pedir para se inscrever no canal, para deixar o seu joinha, o seu like e fazer um comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!